Vamos lá. Lição de número 11, texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2, 3. Muito bem. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. O cultivo, como é que diz? O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Muito bem. O que o pastor está colocando aí é que essa convicção, ela deve estar firmada. Tá bom, só aí ficou bom. Essa convicção, ela deve estar firmada em aproximadamente 7 pilares. Em primeiro lugar, nós já falamos, a fé em Deus. Olha o que ele colocou aí. Tem que ser cultivado. Mas o primeiro passo é que, quando eu passo a crer em Deus pela fé, que não há outro caminho, quando eu passo a crer em Deus pela fé, aí eu posso crer nas suas promessas, na sua palavra. Se eu creio em Deus, automaticamente eu creio em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, eu sei que a minha salvação, ela não veio pelas obras, ela veio pela fé. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois mediante a fé. Isto, pronto, não vem de vós. Aí ele traz isso para nós, essa convicção. Aí eu vou para a Bíblia sabendo que ela é a palavra de Deus, que ela fala, que ela é a lâmpada, que ela é a luz, que ela traz santidade. João 17, 17, santifica-os a tua palavra, ela é a verdade. Quando eu tomo tudo isso como posse da minha vida, eu vou tendo o gozo da vida eterna. É lindo, rapaz, não é assim? É lindo, eu vou tendo o gozo da vida eterna. Ninguém, deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai colocar isso em você. Ninguém pode produzir isso em você. Essa convicção é um resultado da ação de Deus pelo Espírito em nós. Aí o que acontece? Aí eu passo a ter a vida eterna. E qual é a prova de que agora eu posso andar bem? O meu amor para com o próximo. Eu vou cultivando boas ações. Eu vou servindo o próximo. Eu tenho amor para com as pessoas. Eu não tenho ódio, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme, eu não tenho zanga contra ninguém. Porque o amor de Deus está em nosso coração. Essa é a prova. É uma prova. E aí quando você vai em 7º lugar, você tem o desejo de adorar a Deus e o desejo de viver dentro da comunidade dos salvos. Uma pessoa, pastor, e como é que eu sei que eu tenho a certeza da salvação? Quando você ama a Deus de todo o seu, porque toda a lei se resume em 2 mandamentos. Está lá em Marcos 12, 30 e 31. Qual é? Amar a Deus sobre todas as... E o que mais? Pronto. Então o amor a Deus é a base, como diz certo teólogo, o amor a Deus é o alicerce onde eu vou construindo a minha vida eterna, o meu amor, as minhas ações. E quando, olha, você vê que uma pessoa tem crença e desejo de servir a Deus, quando ele manifesta uma convicção gloriosa de adorar a Deus, de estar em comunhão com os santos e de estar em comunhão com o próprio Deus. É por isso que Hebreus está lá, 12, 14, seguir a paz com, e o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 10, 25, não deixeis a congrega ou convívio com os irmãos. Quando você vê um crente deixar o convívio com os irmãos, deixar a Bíblia, deixar de orar, deixar de amar a palavra, deixar de servir aos santos, é sinal que a salvação não está dentro dele. Porque a Bíblia diz em Atos 2, 42, e perseveravam unânimes, como? Na oração, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir, e em toda a alma havia. E aí os santos serviam o próximo. Não é assim? Ou seja, essa convicção que eu tenho em Deus, tanto pelo aspecto bíblico como pelo aspecto teológico, a convicção é a certeza que se firma nos ensinos de Cristo, na palavra de Deus, e que eu não troco isso por nada. Isso é convicção.
porque eu sei que Jesus já deu o melhor para a minha vida, para a minha alma, para o meu coração. Se eu tenho convicção, olhe para cá, eu posso ouvir muitas coisas, ver movimentos, surgirem muitas coisas, mas se eu tenho a minha convicção em Deus, eu digo como Paulo, nada, Romanos 8, 35 em diante, nada nos separará? Isso é convicção. Isso é convicção. O grande problema é que tem muita gente que admira a fé. Tem muitos crentes. Tu está filmando direito, Caio? Bota para cá. Eu vou começar agora. Tem muita gente que está admirando a fé. Tem muita gente que quer tirar proveito da fé. Tem muita gente que está fazendo da fé uma forma para ganhar dinheiro. Por isso que quando vem crise, problema, luta, ele desiste. Mas quem aceitou a Cristo pela fé e tem convicção da salvação, ama a Ele, serve a Ele, e nada apaga o amor de Deus que está em sua alma. Ô coisa boa, não é assim? Ô coisa boa. Ô coisa boa. Isso é convicção, né? Então, quando a gente pega o credo, nós temos o nosso cremos, não é assim? Creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, creio na palavra. Aquilo ali não é o que vai me levar a crer. Eu já creio em tudo aquilo ali, mas eu tenho a convicção, aquilo ali é só para me relembrar do que eu creio, e quando eu creio naquilo, isso me leva à adoração, me leva à glória. Vocês sabem qual é o problema? Eu fico triste com o povo nosso. Olha, eu fico triste de pessoas que querem mostrar que tem crença operando milagres, de pessoas que querem mostrar que tem crença expulsando o demônio. Olha para cá, tá filmando direito, Caio? Bota bem aqui. Se expulsar demônios, fazer milagres, fazer essas coisas, não provam que você é de Deus. Não provam, nada disso. Inclusive aqueles que ficam se arrogando, eu faço mais milagres do que tu, eu prego melhor do que tu, eu tenho uma mensagem melhor do que tu. Você é instrumento de Satanás, porque está no orgulho e está tentando usar as coisas de Deus para te promover. Deus não tem compromisso de te promover com os dons dele, porque é dele, não é teu. Ele faz quando quer, como quer e através de quem ele quer. Vamos ver na Bíblia, Mateus 7, para não dizer que é a conversa do pastor Oziel. Ah, pastor Oziel. Eu vou mostrar na Bíblia. Porque tem um bocado aí. Eu sou o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prego aí em todo o Brasil, quero agradecer aos irmãos que me convidam. Agora, a minha mensagem é essa. Se Deus quiser operar, Ele opera pela mensagem. Se Deus quiser batizar, Ele batiza pelo poder da palavra. Eu não posso fazer força minha para operar em você. Quem opera é Deus. E a Bíblia diz tudo quando Jesus Cristo olhou para Marta e Maria, Ele não foi forçar elas a acreditarem nele. Está lá em João 11. Ela disse, olha, meu irmão há de ressuscitar no último. Ele só disse assim, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim? Ele ficou dizendo, olha, porque tu é uma incrédula véia, Marta. Eu não vou operar milagre aqui porque tu não crê. Ele ficou? Não, ele não fez show, ele não fez espetáculo, ele não fez gracinha. Ele só disse assim, eu sou a ressurreição e quem crê em mim? E ela ainda ficou na incredulidade, já é de 4 e cheira mal. Ele ficou dizendo, é porque tem uma incrédula. Não, ele só disse assim, tirai a pedra. E orou e põe, Pai, sempre tu me ouves. Mas eu digo isso por causa dessa multidão. Senhor, mais uma vez, Lázaro, sai. Aí o Lázaro saiu, foi só isso. Ele não fez show, ele não fez espetáculo. Mateus 7. 21, né? Vai. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sim, vai. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso. Muitos me dirão naquele dia, Olha, Senhor. Para aí, muitos me dirão naquele dia, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Sim. Não expulsamos demônios? Sim. Não fizemos muitas maravilhas? Sim. Então. Para aí, eles fizeram o quê? Profetizaram. Vamos lá, bem forte, nós aqui, todos juntos. Fizeram o quê? Profetizaram. Expulsaram demônios. Muitas maravilhas. Muitas curas e maravilhas. O que Jesus vai dizer para eles? Direi para eles abertamente, nunca vos conheci. Pronto, tá aí. Só isso basta. Só isso basta. O ministério de um homem de Deus não se prova por isso aqui. Se prova pelos frutos, pelo caráter, pela essência da vida espiritual. Há muitos que estão usando isso aqui em nome de fé, e o diabo, eu já preguei aqui uma vez, e o diabo pode usar, falsificar e fazer isso para que outras pessoas se iludam, mas não é o nosso propósito, ok? Então,
Vamos lá, texto bíblico. 1 Tessalonicenses Isso. 2, 1 a 12. 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Vai lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Isso. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é nosso testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, por sermos apóstolos de Cristo, sermos-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto vocês éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco aqueles que creram. Assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai consola seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Muito bem, vamos lá. Vamos começar agora. Aqui, o pastor Luiz colocou aqui no quadro o nosso apontamento. Primeira coisa do texto que nós acabamos de ler. O que é mais desagradável? Eu vou começar com isso. Essa temática, ela é muito importante. Primeiramente, eles estavam atacando o caráter de Paulo. E por que eu coloquei que é desagradável? É desagradável quando você tem boas intenções, quando você tem bom desejo, quando você trabalha, quando você serve a Deus com sinceridade, e outros se levantam para atacar você, para desfazer do seu trabalho, para atacar sua vida moral e espiritual. Hoje muitas pessoas leem sobre Paulo, eu preguei isso recentemente. Mas a grande questão é, eles estavam criando uma oposição ferrenha contra Paulo, buscando torná-lo desacreditado perante a congregação de Tessalônica, quando Paulo, em sua viagem missionária, os ganhou para Cristo. E eles estavam tentando criar ou construir uma imagem negativa do caráter de Paulo. E isso era muito prejudicial, porque para aquela primeira comunidade, ter uma ideia de que o líder dela era vagabundo, de que o líder dela era um bandido, de que o líder dela era um impostor, era um falso, era um mercenário, isso traria complicação pesada para a igreja do Senhor. Um prejuízo grandioso. Então é muito ruim, é muito prejudicial quando as pessoas não entendem os bons propósitos. Às vezes nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui na escola dominical e tem pessoas que entram aí e começam a dizer coisas como se eles soubessem quais são os nossos propósitos. Vem até aqui na igreja, procure saber como é o seu líder, procure saber o que nós fazemos, procure saber de onde somos, procure saber o que somos. Não é assim? Para você não falar coisas que podem prejudicar a tua vida, a tua moral e até mesmo te levar às barras de um tribunal. Não é assim? É muito importante, você nunca sabe com quem você lida
com quem você fala e com a quem você está se dirigindo. Então, antes de falar de alguém, procure o histórico daquela pessoa. Procure saber que se quem está falando aqui é casado, é pai de família, é um homem de um casamento só, é um homem de uma vida de conduta ilibada. Procure saber se o homem que está à frente daquela igreja, ele e a família prestam. A liderança ou o sucesso de uma igreja não está simplesmente na boa mensagem que o pastor prega, nós vamos falar isso, na boa organização, ou no show que o pastor às vezes faz na igreja. Bom som, boa arquitetura, bons atrativos. Mas veja se esse líder que você escuta é um homem de Deus. Porque nós podemos analisar que haviam 4 ataques contra a pessoa de Paulo aqui. 4. Primeiro ataque contra a pessoa de Paulo é que ele era um covarde. Eles diziam que Paulo saiu às pressas de Tessalônica porque ele não atendeu os irmãos, então ele era o quê? Segunda acusação, eles diziam que Paulo era irresponsável e que não amava aqueles crentes, porque Paulo não estava indo lá constantemente. E eles não sabiam o motivo, eu vou já falar isso aqui, eles não sabiam o motivo de Paulo não ter ido lá. Terceiro, eles diziam que Paulo e Silas eram doidos por dinheiro. Por que eles diziam que Paulo e Silas eram doidos por dinheiro? Porque quando eles evangelizaram lá, que não tinha ninguém crente, um grupo de mulheres ricas aceitaram a quem? A Jesus. Vamos ver aí, pegue bem aí, Atos 17, 4, e aí 1 Tessalonicenses 2, 5. Para você, eu estou mostrando o fundamento do texto, porque senão você não vai entender bem direitinho. É isso, é verdade. Atos 17, 4. Isso. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e muitas mulheres distintas. Eles não queriam trabalhar, eles não queriam crescer pelo evangelismo, pelo trabalho, pelo sofrimento. Porque Paulo não foi lá para ganhar dinheiro, Paulo não foi lá para ter fama, ele foi pregar o evangelho. E quando ele pregou, muitas mulheres ricas aceitaram quem? Aceitaram a Jesus. É um bocado de gente aí que não quer trabalhar, é um bocado de gente que não quer ver o progresso da igreja, e hoje está vendo o progresso da igreja, e o que ele começa? Começa a atacar a igreja. É assim? Quantos não fizeram isso? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eles atacaram a Paulo. Quais foram as 3 coisas que eu já falei aí? Primeiro, disseram que Paulo era covarde. Segundo, disseram que Paulo não amavam a eles, porque não ia visitá-los, estava demorando. E a terceira, eles diziam que Paulo, ele queria só... E a 4ª coisa, eles diziam que Paulo queria ser, na verdade, difícil nas palavras. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Então, veja que Paulo ficou muito triste, e Paulo não queria jamais se falar de si, porque Paulo, ele era, vamos lá, 2 Timóteo 3, vê se é o 2 ou é o 6, acho que é o 4. Olha o que Paulo diz, vamos lá. O apóstolo de São Paulo. 2 Timóteo 3, lá pelo verso 3 ou 4, vamos lá. Sem afeto... Isso, pode ir. 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, com aparência de piedade, negando a eficácia dela, destes afasta-te. Sim. Porque deste número são os que introduzem... Então, é o 2, começa pelo 2. Pelo 2. Aí tu está no 3, né? Estou no 3. Vai. Porque haverá homens... Pronto. O quê? Haverá homens o quê? Amantes de si mesmos. Amantes de si mesmo. Paulo, ele era terminantemente contra a pessoa falar de si mesmo. Ele não gostava, irmão César, da arrogância e nem de falar. Mas as situações constrangiam Paulo a falar dele. Você pode observar que Paulo era contra. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer: eu conheci um homem que foi até o 3º,
Mas ele disse que foi forçado, porque a igreja, uns líderes andavam dizendo que ele não tinha espiritualidade, que ele não tinha Deus, que ele não tinha nada. Então, às vezes, nós somos forçados a estar dando declaração de nossa vida, particularidades, porque os crentes nos forçam a tomar essa atitude. Então, foi muito desagradável para Paulo essas 4 acusações. Ele que não gostava de falar dele, tem obreiro que gosta de se amostrar. Tem obreiro que gosta de se arrogar. Ele anda falando dele, ele já começa pregando: meus irmãos, é o seguinte, Deus me deu a bênção, eu já conheço todos os países do mundo. Ninguém está perguntando para ti, vai pregar evangelho. Não é assim? Em púlpito não é lugar de tu estar falando de geografia por onde tu andou. Púlpito é lugar de estar pregando o evangelho. Olha, um homem de Deus, quando ele é humilde, até eu estava lendo de um grande teólogo do Brasil, ele já faleceu. E eu nunca vi ele pregando, dizendo: olha, quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu morei. Não, e eu até ficava admirado. Será que ele já morou lá mesmo? E aí, quando eu estava lendo um livro dele, ele disse: olha, só para pontuar, quando eu estava nos Estados Unidos servindo ao fulano de tal, eu passei 6 anos lá eu fiz meu curso superior, eu só encontrei isso num livro dele, desse teólogo, mas eu nunca tinha visto ele em pregação andar afobando. Você vê que a pessoa quer se amostrar quando ela começa a falar dela, dizer quem ela é, o que ela tem. Púlpito é lugar de pregar evangelho. E Paulo, ele não queria se amostrar ou falar de si, mas como o povo forçava ele, porque o povo... Tu está filmando direito, Caio? Bota para cá. O povo também só gosta de gente que foba. Vou logo dizer para vocês que me escutam. É ou não é? Só gosta, se a gente chega aqui para pregar o evangelho com sinceridade, eles não gostam não. Agora eles gostam de quem foba. Olha, eu estava em tal lugar eu orei e Jesus curou. Eu estava em tal lugar. Não, deixa as pessoas verem o fruto do teu trabalho, pela tua vida, pelo teu exemplo, pelo teu caráter, pelo teu posicionamento. Então, os opositores de Paulo, o constrangia ele falar dele mesmo. É o que ele vai fazer aqui. É o que ele vai fazer. Por que ele teve que fazer isso? Para proteger essa igreja nova que estava começando. Ok? Então vamos lá. O verso que segue, vamos lá. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Muito bem, muito bem. Aí o que acontece? Ele mostra que quando ele chegou em Filipos, como foi também para Tessalônica, em meio à sua chegada, ele não encontrou conforto. O que ele encontrou em Filipos? Paulo e Silas expulsaram um demônio, e aí aquela menina dava lucro para os seus senhores, e aí prenderam eles, amarraram, algemaram, meteram taca, e a Bíblia diz em Atos 16, 25, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Ou seja, nada tirou a alegria deles. As lutas, as tribulações, os embates, os desafios, as vicissitudes, as contrariedades não fizeram eles esmurecerem. Por quê? Porque eles sabiam do que eles estavam falando. Eles sabiam, isso é convicção. Convicção, gente, olha para cá. Convicção é uma crença profunda em Cristo e na palavra dele, que nada te arranca da fé. Eita, isso é convicção espiritual. Essa convicção espiritual, o autor fala dela aqui, eu vou falar. Paulo, ele chegou lá, e em meio às perseguições, às calúnias, ataca, ele deixou de pregar? Ele negou a Deus? Porque tem gente hoje que a convicção dele é uma convicçãozinha velha, só se Jesus fizer o bem para ele. Se as coisas não melhorarem, ele não quer mais saber de Jesus. Se alguém falar mal dele na igreja, ele não quer saber mais. Eu não vou mais me congregar. Se alguém dá um tapa nele, eu não vou mais ser crente. E o pessoal perseguia, botava no tronco, ele apanhava, as costas marcadas, mas à meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Hein? Faziam o quê?
Oravam e cantavam. Mas como orar e cantar se as costas estão marcadas? Hein, pastor? Isso é o quê? Convicção. Essa convicção de que Cristo te salvou, de que Ele é o rei da tua vida, nada arranca ela. Eita, rapaz. E ainda tem mais. No meio disso tudo, ele diz que falava, qual é o versículo aí? Falava com o quê, pastor? Com grande combate. Pronto, Falava o evangelho de Deus com grande combate. Vamos Versículo lá. 2. É voz média. Vamos lá. Vamos ler comigo bem vagarosamente. É parresiasametar. Vamos lá? É parresiasametar. Ou seja, sabe o que é isso aqui? Falar com ousar. Vocês sabem o que é essa expressão aí? Falar com ousadia, meus irmãos. Eita, ele diz, nós fomos ousados. Isso aqui é pesado. Sabe o que essa expressão quer dizer aqui? Ela quer dizer mostrar segurança, assumir um comportamento decidido e corajoso. Rapaz, agora vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Vocês já observaram a pessoa te ameaçando e você, Jesus é o meu rei. A pessoa dizendo assim, eu vou matar eu vou te matar hoje por causa dessa fé. Eu não vou negar o meu Cristo. Vocês já pensaram? Hoje tem irmão que na hora que o missionário começa a ser sacrificado, os irmãos, vamos orar por ele, para Deus. Irmão, nós podemos orar para Deus abrir porta. Só que aquele missionário, ele está tendo o privilégio. Nós estamos tudo errado. Estamos todos errados. O irmão começa a sofrer por causa do evangelho. Aí estão dizendo, eita, agora pronto, meu Deus, o diabo levantou. Vamos ler Mateus 11. Mateus 5, 11 e 12. Rapidinho, pega aí tua Bíblia. Hoje eu vou falar a verdade. Tu está filmando direito? Bota para cá. Hoje eu quero falar a verdade. Tu tem convicção de fé? Tu crê que Jesus é o Rei dos Reis? Tu crê que há salvação dentro da tua alma? Tu crê que o Espírito Santo está dentro de você? Então tu vai ter ousadia. Olha o que é ousadia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Peraí. Não está lendo isso aí errado não, pastor? Não. Como é que diz? Bem-aventurados sois. Peraí, bem-aventurado é o quê? Sois vós, bem-aventurado é feliz, é contente, mas não. satisfeito. Satisfeito, feliz, ditoso. Mas como é que pode? A gente é ditoso é quando está no hotel de 5 estrelas. Ei, os pregadores do Brasil, a gente é feliz quando está onde? No hotel de 5 estrelas. É quando... Restaurante bom. Ai, irmão, está fácil demais, a gente vai pregar aí. Aí quando chega primeiro, só é de avião, né? Aí pronto, aviãozinho, tem uns catabizinhos lá em cima. Aí pronto, mas quando desce no aeroporto, já tem o quê para pegar a gente? Já tem um irmão. Antigamente o pastor, quando ele chegava numa cidade, a cidade não recebia ele. A cidade jogava manga na cabeça dele, jogava ovo podre na cabeça dele. E ele ainda ia lutar, ele ia lutar para o povoado aceitar ele, para ele pregar. Era assim ou não era? E eles faziam a obra de Deus sem temor, sem botar banca. Mas mesmo assim eles tinham o que para entrar lá? Ousar. Vamos lá, eles tinham o que? Ousar. Olha aí, eparresiasametar. Eles tinham ousadia para manter o mesmo comportamento. Eita. Eles se tornavam confiantes. Era falar com franqueza. Eles não tinham medo de nada. E aí, vamos lá. Olha o que Jesus ensinou. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vai. Exultai e alegrai-vos, porque é grande... disserem todo mal por minha causa. Sim, vai. Exultai e alegrai-vos, Sim. porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu não sei mais não. Está tudo diferente. É isso aí que negócio de Bíblia, porque vocês podem observar que eles tinham essa ousadia para manter um comportamento como? Para manter um comportamento corajoso, um comportamento pode matar, mas Cristo tu não arranca. Pode matar, pode degolar,
mas o Cristo eu não nego. Pode matar. E não era chorando não, de tristeza não. Olha a postura, era Vamos ver Atos 4, vai lá. Atos 4. Atos 4. Verso 24, começa a ler aí. 4. Isso. E ouvindo eles, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Continua? Continua. É isso aí, deixa eu ver aqui. Que eles se regozijaram de terem sofrido, de terem apanhado. Eita, glória a Deus. Mas está bem aí. Eita, glória. 21. É o 21, vai. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, Sim. deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Isso, vai. E pois tinha mais de 40 anos, o homem que operara É o nele 23, vai, 23. milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram, tudo que eles disseram os principais dos sacerdotes, os anciãos. Isso. Aí começa o 24. Vai. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso. Mas vê agora o verso 29. Isso. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles deixaram as ameaças deles com quem? Com Deus. Olhe para as suas. Quanto a nós só queremos é que o Senhor nos dê Pronto. Eles não ficaram, Senhor, olha isso. Eles só pediram o quê? Ousadia. Então, me parece que é nesse capítulo, ou é no 5, eles saíram se regozijando de terem sido açoitados por causa do Evangelho. Agora, como é que você sai alegre? Como é que você sai feliz se apanhou por causa de Jesus? Eles só queriam eles só queriam uma posição para mostrar um comportamento ousado, seguro, para não negar a fé. Entenderam? Então, a segunda coisa que você vê aqui é que o apóstolo São Paulo, ele mostrou essa verdade, esse posicionamento de como eles entram É o entre eles. 5:41, pastor. Vai, é o 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, Isso. regozijando-se de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles saíram regozijando. Nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos voltar para a palavra, porque o apóstolo de São Paulo, ele estava dizendo, eu cheguei em Tessalônica, eu cheguei em Filipe, ele vai explicar. Ele vai explicar por que não voltou lá direto. Ele vai explicar por que teve que sair às pressas. Não era medo, não era covardia, mas é porque ele sabia do que estava acontecendo. Mas mesmo em meio às lutas, perseguições e açoites e taca, ele não perdeu a postura de um homem de Deus. Mas eles tinham ousadia. Ou seja, confiança. Isso é muito interessante. E aqui você vê a sinceridade de Paulo. Vê o verso 2 aí. Olha o verso 2. Vamos lá. Verso 2. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos... O verso 1, começa pelo 1 aí, vai. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. A nossa entrada. Ele mostra a sinceridade dele quando ele diz assim, irmãos, né? Assim que daí, olha aqui, nós colocamos aqui, ó, adelphoi, né? Nós colocamos aqui o lambda que estava faltando. Adelphoi é irmãos. Quando ele usa essa palavra irmãos, ele está falando de um termo de intimidade, de carinho, ou relacionamento. Paulo estava dizendo, meus irmãos, vocês sabem como eu entrei aí? Oh, coisa linda. Oh, coisa linda. O texto várias vezes, né? Como várias vezes. Vós sabeis. Vós convém saber, vós sabeis. Ele está dizendo, irmão, vocês sabem como eu entrei aí. Não é isso? Essa entrada aqui, ó. Êxodo, quase de êxodo, né? Êxodo. Ele estava dizendo, vocês sabem que eu entrei pelo portão. Vocês sabem que eu entrei aí pelo portão da cidade. Mas ele está dizendo também, além de eu entrar assim, vocês sabem como eu me conduzi.
Onde foi que vocês já viram na casa de alguém pedir dinheiro? Ele estava dizendo. Aonde foi que vocês já viram na casa de alguém explorar alguém? Aonde foi que vocês já viram eu dar em cima da mulher de alguém? Rapaz, é coisa linda o evangelho. Tu está filmando, Caio? Aonde foi que vocês já viram com molecagem com vocês? Aonde foi que vocês já viram eu ter dinheiro do governador de Roma? Ou eu ter um cargo do governador de Roma? Ou eu ganhar sem trabalhar na prefeitura? Aonde foi que vocês já viram isso? Aonde foi que vocês já me viram eu fazer molecagem ou brincadeirinha aqui com vocês? Aonde foi que vocês viram eu entrar aqui de um modo qualquer com vocês? Vamos ver como é que Paulo entrava numa cidade. Atos 20, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Vamos lá. Eita rapaz. Vamos começar aí pelo 18, vai. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia. Do mesmo jeito. Olha como eu entrei, olha como eu me comportei. Vai. Como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Eita, meu Deus do céu. Como em todo esse tempo eu me portei diante de vós. Nenhum líder, nenhuma pessoa, nenhuma criança poderia ter uma ação ou uma palavra errada contra o comportamento de Paulo. Vocês sabem como eu estou aqui. Vocês sabem. Mais de 3 anos e meio, ele está dizendo isso. Vocês sabem como eu tenho me portado. Vai. Servindo ao Senhor com Eita. toda a humildade, Com humildade. com lágrimas e tentações, Eita. pelas ciladas dos judeus me sobreviveram. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Agora, aí tu vai partir lá bem direitinho, verso 33. Olha 33. A postura desse homem, vai. Olha a postura. De ninguém cobicei prata. Eu não cobicei prata de ninguém, vai. Nem ouro. Eu não cobicei ouro de ninguém. Nem a veste. Eu não cobicei veste de... Eita postura de homem de Deus. Tem pregador que na hora que está pregando, o Espírito Santo me disse que é para tu me dar essa gravata. Deixa de cobiçar as coisas dos outros. Não é assim? Olha, irmão, se tu sentir aí de Deus de me dar alguma coisa, deixa de ser pidão da fé. Tenha postura de homem de Deus. Vai, pastor, siga. Vós mesmos sabeis que para aquilo que era necessário para mim, para o que era necessário para mim, e os que estão comigo, as minhas mãos me serviram. As minhas mãos me serviram. Eu vou falar isso daqui a pouco para os senhores. Né? Vou falar isso daqui a pouco. Então você vê que Paulo sempre ele tinha o quê? Ele tinha no seu ministério, ele tinha o quê? Sinceridade. Gente, hoje a maior crise que nós estamos tendo não é falta de obreiro. Os púlpitos estão cheios de obreiro ou não estão? Hoje a maior crise não é nem falta de missionário. Está indo missionário para vários países aí. Agora, eu viajo aí, eu vejo um bocado de missionário lá fora. Mas a maior crise hoje é essa crise de quê? É pouca gente que serve com amor. É pouca gente que serve com abnegação. É pouca gente que serve por amor às almas. É pouca gente que serve pelo amor às vidas. É pouca gente que serve pelo amor à santidade da igreja. A maior parte serve pela posição, serve pelo status, serve pelo dinheiro, serve pela fama, serve pela glória, serve pelo like, serve pela honra humana. Mas Deus vai acertar contigo. Pesado, mas é Bíblia, não é assim? É Bíblia. Samuel vai dizer a mesma coisa quando o povo rejeita ele. Está lá em 1 Samuel. Ele vai dizer: me provem aí vocês de que eu tomei um jumento emprestado. Me provem aí vocês de que eu tomei uma corda e não devolvi. Me provem aí vocês no que eu enriqueci. Ele deixou claro que ninguém podia acusar ele, hein? E quando ele terminou, Deus mandou o quê? Um trovão, só para mostrar. O homem está falando a verdade. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. A crise hoje, essa daqui, é de homem, sim. Ele diz assim: vocês sabem como eu entrei aí. Vocês sabem que quando eu cheguei aí, meus irmãos, eu não fui atrás de quem era rico, de quem era pobre. Tem líder que ele só quer saber de quem é rico. Tem uns aí que só querem saber de quem tem posição. Ele só anda com o irmão que é rico. E aí tem deles que ficam dizendo: lá na minha igreja é uma igreja de elite. É a igreja... Ore para a tua igreja ser santa, rapaz. Ser pura, ser verdadeira. Não ande só atrás de riqueza, não.
E aí ele mostra, o verso primeiro, leia de novo. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Não foi vã, está aqui. Não foi vã. Onde é que está? Vamos lá, digam comigo, Kenê. Ou seja, não foi vazia. Eita, glória a Deus. A minha entrada entre vocês, ela não foi Vocês sabem que quando eu cheguei aí pregando o evangelho, a primeira coisa que aconteceu foi que um demônio foi expulso. Vocês sabem que quando eu cheguei aí, a primeira coisa que aconteceu é que depois que eu fui levado mais Silas para a prisão, eu estava cantando e orando e lá na prisão, quem foi que aceitou Jesus? O carcereiro. Depois ele me levou para a casa dele. E quando eu cheguei na casa do carcereiro, o que aconteceu? A família aceitou a Jesus. Depois que nós saímos daí, uma boa parte das cidades, das mulheres, aceitaram a Cristo como Salvador. Ou seja, quando ele diz não foi vã, ele está dizendo não foi vazia e nem foi destituída da verdade. Eu estive aí com a verdade. Eu estive aí pregando o evangelho. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele não esteve lá só para expulsar demônio. Ele esteve lá para pregar o evangelho. É de tal forma que aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então ele estava dizendo que o ministério dele lá não tinha sido Vê aí o 5, vê o 5, vê o 5, vê o 5. Porque bem sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Isso. Deus é meu testemunha. 1 Tessalonicenses 1:5, não é isso? 1:5 não, 2:5. Não, é 1:5. 1:5. Porque o nosso evangelho não foi... Peraí, o nosso evangelho... No quê? Não foi a vós somente em palavras. Ele não chegou lá, escutem bem, ele não chegou lá de modo vazio. O que é vazio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O maior sucesso de um ministério, de um pastor, é quando ele prega o evangelho e as vidas são salvas. Não há milagre maior. Eu creio no milagre. Eu posso até chegar aqui. As irmãs que não são buchudas, Deus aí vai dar neném aqui para vocês. Amém, isso é bom, não é assim? O irmão está paralítico, vem para cá. Olha, você vai ser curado. Isso é bom. Eu posso até fazer a zoada e adivinhar o número da tua identidade, mas isso não te salva. Há muitos que estão fazendo isso, mas a vida é podre por dentro. Agora o que eu estou dizendo, Paulo diz, quando eu fui aí, vocês são prova de que meu ministério não foi vazio. Como é que lê isso aí? Não foram somente em palavras, sim, mas também em poder. O meu ministério aí foi em poder, no Espírito Santo, e com muita certeza. Como bem sabeis. Vai. Quais fomos entre vós por amor de vós. Vai. E vós fostes feitos nossos imitadores. Vai. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Convicção de eu não preciso escrever mais nada para vocês. Eu não preciso falar mais nada para vocês, porque vocês têm convicção de... O evangelho entrou tanto que ele diz, vocês se converteram dos ídolos mortos para Deus. Então, aqui ele estava mostrando que o ministério dele lá não foi infrutífero. Aí vocês podem seguir. Agora vamos seguindo o verso 3 e o 4. Vai lá, pastor. 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim nós falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Como foi que Paulo deixou claro? Ele está agora mostrando o motivo de estar entre eles. Qual era o motivo? Vamos lá, participem comigo. Qual era o motivo de Paulo estar entre eles? Por que Paulo foi para lá? O que levou Paulo para lá? O que motivou Paulo para ir até Filipos e Tessalônica? O que vocês acham? Necessidade da pregação do evangelho, necessidade da salvação. pregação lá tinha evangelho?
Lá tinha comunidade de salvos em Cristo? Não tinha. Inclusive ele foi orar na beira do rio. Porque lá não tinha comunidade nenhuma. O que levou Paulo a ir para lá, se lá não tinha crente, se lá não tinha evangelho, só tinha oposição? Se lá tinha era demônio atuando. Qual era o motivo de Paulo ir para lá? Fale. Primeiro, atendendo o ID de Jesus e o atendendo Marcos 16:15. o ID de Jesus Isso. e o amor que ele nutria pelo... Pronto. Ele não foi para lá. Agora vamos analisar. Não se zangue não, e se tu se zangar é Bíblia. O que te leva a pregar? Tem irmão que diz assim, eu amo pregar, mas ele ama pregar, sabe por quê? Porque tá fácil hoje, andar de avião, pregar numa igreja que ele já chega aqui para pregar, nós já rodamos a cidade todinha, andando a pé, evangelizando, botando carro de som, não é assim? Quando ele chega aí tem 30 mil, 40 mil pessoas para... Assim é fácil pregar. Quem é que não ama pregar desse jeito? Agora me diga, tu ama mesmo pregar? Amar pregar é uma coisa, amar Jesus é outra coisa. Eu posso amar pregar porque esse ministério está me dando dinheiro. Aí eu posso amar? Eu posso amar cantar. Tem irmão que está cantando, cantou gospel. Aí ele diz, se faltar a minha voz, eu morro porque... Tu morre porque tu está ganhando bem. É assim, R$100, é 200 mil. Agora eu quero ver tu cantar na prisão. Como Paulo cantou. Paulo e Silas cantaram lá, cantaram. Eles ganharam dinheiro lá. E eu não sou contra você ganhar. Agora o que eu estou dizendo aqui para você é que o motivo tem que ser puro. O motivo tem que ser sincero. Lá não tinha ninguém, lá não tinha congregação, lá não tinha gente. Ele foi para lá fazer o quê? Evangelizar. Ele não foi para lá fazer agenda. Ele não foi para lá para o nome dele se espalhar pela internet. Ele não foi para lá para ter like. Ele não foi para lá, não tinha ninguém lá. Ele foi cumprir o ID de Jesus Cristo. E quando ele foi para lá, cumpriu o ID, provação, luta, lágrima, choro, taca, panha, tudo ele sofreu. Mas ele disse, vocês sabem como eu fiquei aí. A postura dele provava qual era o verdadeiro motivo. E qual é o teu motivo? Não é assim? Por que tu tem ministério? Ai, meu Deus do céu. E ele mostra aí 3 coisinhas. Quais são as 3 coisinhas que ele diz para a igreja? Vocês sabem que eu tenho 3 coisinhas na minha vida que provam os meus motivos. Qual é o primeiro? No versículo que tu leu aí. Vai. Não, que aí ele mostra no 3, no capítulo 2, onde nós estamos, né? Não foi com engano. Parei, não foi com... Engano. Diga, qual é a primeira palavra aí que ele diz? Engano. Não foi com... Engano. Engano, não é isso? Ele diz, não foi com... Engano. Cadê, meu Deus, cadê? Vamos lá, planes, digam comigo. Planes, bem forte, digam, planes. Ou seja, eu não fui aí com desvio de conduta, eu não fui vagueando, eu não fui como se eu não tivesse o que não fazer, eu não fui perambulando para lá e para cá, eu não fui com erro mental, eu não fui induzir ninguém ao engano, eu não fui com fraude. Meu Deus. Depois ele disse, não foi o quê? Com imundícia. Eu não fui com Imundícia. Eita, rapaz, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Acatasias. Eu não fui com impureza. Eita, rapaz. Olha aí, impureza física. Eu não fui com imoralidade. Eu não fui na luxúria, eu não fui na devassidão, meus motivos não eram impuros, eu não fui com desejos sexuais. Não sou eu não, é Bíblia. Meus motivos aí não foi para namorar. Meus motivos aí não foi para dar em cima de mulher. Terceiro. Nem com fraudulência. Pronto, está bem aqui. Eu não fui com o quê? Já está quase no português. Dolo. Eu não fui com dolo. Olha, rapaz, que caráter. Que caráter. Ele estava dizendo aqui, esse verbo aí é primário e arcaico de delo. Ele quer dizer, eu não fui aí com astúcia. Eu não fui com intenção de enganar. Eu não fui com intenção de enganar. Eu não fui com intenção de passar a perna em
em ninguém. Os meus motivos aí, o irmão César, o professor César já disse, o meu motivo aí foi só cumprir o ID. Quem quer cumprir o ID não vai atrás de dinheiro. Quem quer cumprir o ID não quer reconhecimento. Quem quer cumprir o ID não quer ser grande. Quem quer cumprir o ID não quer aplausos. Quem quer cumprir o ID apenas anuncia a palavra de... Eita, rapaz. Olha para mim aqui. Qual é teu motivo? Por que tu pregas? Por que tu cantas? Não fique com essa, eu amo cantar. Primeiro, ame a Deus para adorar Ele de coração. Eu amo pregar. Primeiro, não ame pregar. Ame o Deus que te coloca na obra. Porque você vai amar o que Ele determinar. Não ame teu ministério. Ame o Deus que te chamou para o ministério. Porque aí tu vai fazer tudo com amor e com perfeição. Essa é a palavra de Deus para você e para mim. Eita glória. Qual o motivo? Irmãos, aí vamos analisar. Qual é o motivo? Se você pegar um professor famoso, ele pode estar na sala de aula porque o motivo dele é dar uma aula. Mas se você pegar a causa, você pergunta, por que você está aqui? Ele diz, não, eu ganho meu dinheiro. Mas eu estou aqui porque há muito tempo, desde criança, meu sonho era ser um professor. Não é assim? E você, o salário é só uma consequência. Tem médico aí, tem deles que agora fazem medicina mesmo, não são todos, mas fazem medicina mesmo porque é o melhor salário. Mas tem aqueles que antigamente diziam, eu quero fazer medicina porque eu quero cuidar de vidas. Eu quero ajudar essa pessoa a ser saudável. Eu quero ajudar. Qual é o teu motivo? Por que você faz esse trabalho? Será que você tinha, observem bem, convicção de fé para fazer o bem pelos outros? Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui aproximadamente 7 homens que tinham tanta convicção que largaram tudo para fazer a obra de Deus. Martinho Lutero, o que levou esse homem a se levantar contra um poder que era o maior poder da época, sozinho a se levantar? Amor pela palavra e pelas vidas. O que levou John Wesley a ser um grande evangelista e pregador? Eu estive lá na casa dele e eu estive observando, mas uma coisa que eu achei interessante, o John Wesley, ele sabia que lá na Inglaterra era muito frio e as pessoas morriam. Sabe o que ele fez? Ele escreveu um livro pautado no evangelho, ele escreveu tudo sobre a medicina para dar para os pobres, para mostrar como eles podiam ser curados de várias doenças e como enfrentar o frio. Isso é amor pelas Dietrich Bonhoeffer, ele também manifestou um amor sincero e morreu pela causa do evangelho. Se você pegar Sojourner Truth, se você pegar esse homem, um teólogo verdadeiro, acadêmico, tradicional, pregador protestante afro-americano, ele na verdade lutava pelos direitos civis e pelas pessoas. Dorothy Day, da mesma forma, trabalhou em defesa da justiça social. Reinhard Niebuhr, esse teólogo, ele também é conhecido pelo seu lado social. Me diga, qual é o motivo que te leva a pregar o evangelho? Qual é o motivo que te leva a ir para as pessoas? Qual é o motivo que te leva a estar num culto para cantar? Me diga, qual é o teu motivo? Paulo mostrou, eu não fui aí com dolo, eu não fui com imoralidade sexual, eu não fui para dar em cima de mulheres. Tem muitos que estão tocando nos instrumentos da igreja só para as irmãs verem. Tem muitos que estão lá pregando só para se mostrar, dizer que é o bambambam. Me diga, qual é o motivo que te leva a pregar? Qual é o motivo que te leva a cantar? Qual é o motivo que te leva a estar na casa de Deus? Paulo deixou 3 razões claras e ele explicou o motivo dele. Eu não fui aí como um vagabundo, andando de um lado para o outro. Eu já expliquei isso aqui. Planes. Eu não fui aí com dolo. Eu não fui aí com vida imoral. Não é isso? Eu fui aí para cumprir o ID e vocês mesmos sabem como eu preguei o evangelho para vocês. Que coisa linda. Aí nós temos aqui mas aqui olha, puro e aprovado por Deus. Paulo, ele tinha consciência que ainda que os seus opositores falassem mal dele, ele sabia da sua própria pureza. Ele não queria enganar ninguém, ele não era um falso mestre. Naquela época a religião era colocada ao lado da imoralidade. Mas Paulo diz, eu nunca cometi imoralidade.
imoralidade? Aonde é que você vê um ato de acusação contra Paulo? Dando em cima de mulher, comprando fiado e não pagando. Aonde é que você viu um ato imoral dele? Não, ele deixou bem claro: eu nunca usei de falsidade para atrair pessoas, eu nunca usei de palavras bonitas para atrair pessoas. O meu ministério é puro e aprovado por quem? Vamos ver 1 Coríntios 4,4. Corre aí, vamos lá. 1 Coríntios 4,4. Como é que diz? Eita glória! Ele não tinha fraude, ele não tinha astúcia, ele não tinha engano, ele não tinha malícia, ele não tinha esperteza, ele não tinha nada. Bota para cá. Paulo era um homem puro. Queridos pregadores do Brasil, recado de Deus para todos: Paulo não tinha astúcia, Paulo não tinha engano, Paulo não tinha truques, Paulo não tinha táticas humanas, Paulo não enganava ninguém, Paulo não era um homem que procurava atrair com a sua palavra, com a sua língua. Paulo não queria mostrar que ele era o centro das atenções. Paulo queria mostrar que Cristo deveria ser o alvo da mensagem cristã. Olha o que diz Paulo, vai. Porque em nada me sinto culpado. Eita. Mas nem por isso me considero justificado. Vai. Pois quem me julga é o Senhor. Pronto. Esse homem diz: eu não sou culpado de... E ele tinha tanta certeza que era aprovado, que ele diz: Deus me escolheu, e quem é que me julga? Olha para mim, será se Deus pode te julgar? Você que está sentado aí agora me ouvindo, querido pastor, querido líder, querido pregador, querido cantor, Deus pode te julgar? Ele pode avaliar a tua vida por dentro e por fora. Ele pode te pegar do lado interno e do lado do avesso. Ele diz: quem me julga é o Senhor. Esse apóstolo de São Paulo, queridos, ele nunca usou de engano, ele nunca usou de malícia, ele nunca usou de astúcia. Ele não ia pregar. Vamos lá. É 1 Coríntios 2, vai lá. Verso 1. E eu vou estar tratando aqui com os irmãos. Vai lá. Eita, Pois coisa primeiro, boa. Isso, vai. Eu, irmãos, quando fui convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sim. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo São Paulo diz: eu não fui com sabedoria de palavras, eu não prego com astúcia, eu não prego com tática, eu não prego com artimanha. Irmãos, um verdadeiro pregador... Tu está filmando direito, Caio? Bota bem aqui. Um verdadeiro pregador, pastor Adalberto, pastor Luiz, um verdadeiro pregador do evangelho, ele abre a Bíblia e entrega a palavra de Deus. Ele prega a palavra do Senhor com sinceridade. E quando ele termina de pregar, ele diz: eu vou orar por vocês. E se Deus quiser, ele pode fazer o milagre. Se Deus quiser, ele pode operar nas vossas. Mas ele não fica criando tática. Vem para cá, eu quero botar 10 desse lado, 5 desse aqui, e eu vou fazer o seguinte. Você não é palhaço. Você é pregador do evangelho. O poder não está em você, não está na sua técnica, não está no seu grito, não está em ajeitar pessoas. E tem irmãos que querem usar o texto bíblico com artimanha. Eu já vi pregador dizendo assim: olha, o apóstolo São Pedro, nós temos que entender que tem hora que a pessoa não tem fé. E o apóstolo São Pedro, ele teve que ajudar o paralítico. Não, senhores. Interpretação toda errada. A Bíblia diz em Atos 14 que Paulo estava pregando e de longe tinha um paralítico ouvindo Paulo. E ele viu nele fé para ser salvo, para ser curado. Não foi? Aí Paulo, quando olhou de longe, ele estava lá, Paulo pregando e ele ouvindo a palavra. E Paulo viu nele fé para ser. De longe ele disse: firma sobre os teus. E de lá ele pulou. Quando a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão, não é porque ele fosse... Deus quer dizer que Deus precisa do pastor Osiel para ele dar um jeitinho para a cura acontecer? Hein? Pronto. Vocês podem observar que na maioria das curas que Jesus fazia, ele mesmo dizia: toma o teu e vai para a tua. Ou ele dizia: deixa eu te ajudar primeiro, que tu vai precisar. É muito tempo sem andar, tu vai precisar de fisioterapia. Eita, meu Deus. Sei não, meus irmãos. Tem muita malandragem. Tem muita malandragem no nosso meio, tem muito esquema e tudo com a Bíblia. Ainda mais envolvendo cura. Irmãos, eu creio na cura e eu oro para Jesus. Eu disse agora a um pastor amigo meu, eu oro constantemente para Jesus me usar no ministério da cura. Mas eu quero assim, eu estar pregando, eu orando: Senhor Deus eterno, aqui está o teu filho. Ele busca a cura, manifesta o teu poder e opera maravilhas. Pronto. Quem é que tem o poder de curar? Quem é que tem o poder de restaurar? Eu não posso fazer
Nada, pronto. Aí eu vou forçar. Anda, pronto. Não, eu não faço isso não. Se tem um paralítico na cadeira de roda, eu quero que Jesus um dia levante o paralítico pregando. Agora eu quero assim, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu vou orar, e se Deus quiser, Ele pode fazer você, levante em nome de Jesus. Aí sim, é desse jeito. Mas para mim está pegando nele. Vem cá, irmão César. Para mim está pegando nele. Não, as duas mãos aí. Aí pronto. Aí ele está aqui. Aí eu, vamos, anda. Aí, isso não é andar, irmão. Vamos com as pernas tortas todo o tempo. Isso não é milagre. Isso não é milagre. Pastor, vamos analisar. Pega aí Atos, vamos para a Bíblia. Você pode entrar aí e dizer, pastor Aziel, e o que é isso? Vamos lá, Atos 3. Vamos começar aí com Atos 3. Atos 3. Pedro João Aí você vai lá para o verso 8. 8. E saltando ele... Parei. Como é que diz? E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Olha a ênfase e da entrou Bíblia. no templo. Isso é milagre. E esse homem era o quê? Ele era paralítico de quê? Hein? Tá aí, não tá? Tá. Olha aí. De nascença. Não tem? Coxo. Pronto, ele era desde coxo. o ventre de sua mãe. Ele já nasceu o quê? Aleijado. Diga. Ela nasceu aleijado. Não tinha, meu filho. Como é que diz aí? Como é que diz a Bíblia? Ele era o quê? Era varão desde o ventre de sua mãe, era coxo. Falei. O milagre foi grande que o verbo aí é peripatel. O cara... Peripatel, ele saiu andando e Como é que diz o verso? 8. Vai. E saltando ele, Isso. pôs-se em pé. Primeiro ele deu o quê? Um salto. Eita. Ele deu um. Salto. E depois do salto, Ficou de pé. ficou de pé. E depois? Ele andou. Ah. E depois entrou no templo. Eita glória. Ele andou. Primeiro ele deu um Salto. para mostrar que estava curado. E depois do salto, Ficou de pé. de pé. E depois Andou. ele andou. Pronto. Aí como é que diz aí o texto? E ele entrou com quem? com eles no templo. Fazendo três coisas. Participe o presente. Ele entrou fazendo o quê? Andando. E o que mais? Saltando. E o que mais? Louvando a Deus. 14. Vamos lá para 14. Estou mostrando cura dentro da Bíblia. Se tu quiser crer, eu quero desse jeito aqui. Eita, pastor Zé, aqui tem um irmão correndo aqui. O que foi? O senhor está pregando aí, o irmão aqui soltou a cadeira de roda. Aí sim, Tem irmão que tem um bocado de pregador que só traz a cadeira. Tem um bocado de igreja aí que só tem a cadeira. Só tem a cadeira. Mas isso ali não é muita coisa não, porque ele também pode ter comprado aquela cadeira e botado lá. Viu? Vamos lá. Verso 9. 9. Lê do 8. 8. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com Não, ele. é o 14. 14. Mas vós negaste o O santo. 8, 14, 8. 14, 8. 14, 8, bora. 14, 8. Sim. E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento. Para aí, de novo. Coxo desde o quê? O seu nascimento. Vai. E que nunca tinha andado. Meu Deus do céu. Olha, gente, leia a Bíblia. Isso aqui é ênfase. Ele nunca tinha andado. Vai. Este ouviu falar Paulo. Ele estava fazendo o quê? Ouvindo Paulo. Paulo só estava fazendo o quê? Pregando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai. Que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Quem foi que viu nele fé para ser curado? O próprio Paulo. Vai. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. De longe. Ei! Rapaz, tu está com tanta vontade. Levanta! Vamos lá, para nós encerrarmos aqui. 3 coisas que tinha na vida de Paulo. E aí agora vamos lá. Segue, pastor. Segue a leitura. Vamos lá. Porque bem sabeis que nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve pretexto de avareza. Deus é nossa testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros,
ainda que nós podíamos, porque somos apóstolos de Cristo, Sim. antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria seus filhos. Pronto. Primeiro ele diz como é o versículo. O 5. É o 4, né? O 4 aprovado, né? Vai. Mas fomos aprovados de Deus, Já lemos. Vai, mas lê. para que o evangelho nos fosse confiado. Isso. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o coração. Pronto. Bem, duas coisinhas nós vamos ter nesse texto aí. Primeiro, nós colocamos aqui, ó. Sem mensagem, fácil. Paulo estava dizendo, o que eles acusavam Paulo? Olha para cá. Porque Paulo pregava, professor César, ele pregava que para ser crente não precisava guardar a lei. Não precisava guardar a lei. Ou seja, bastava apenas crer em Jesus Cristo. Então eles acusavam Paulo que Paulo estava apresentando uma mensagem para agradar quem? Os homens. Ou seja, ele dizia, Paulo quer atrair as pessoas com uma mensagem fácil. E nós temos que pregar é a lei, porque a lei tem muitas exigências. Eles achavam que quanto mais exigências, mais seria difícil, porque as pessoas teriam que cumprir toda uma risca para ser um judeu, para crer. Fazer o esforço. Aí Paulo chega e diz, não, crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Então eles acusaram a Paulo de uma mensagem fácil. Mensagem fácil. É muito fácil para um pregador, ele só ir no púlpito. Tem irmão que diz, esse pastor Ziel só sabe bater. Eu estava dizendo para Deus, Senhor, me dá uma mensagem boa também assim, desses homens que adivinham, desses homens. Deus disse assim, te aquieta, porque eu te fiz como Micaías. Eu disse, Micaías? Aí, bora ver o que Deus fez com Micaías. Aí eu disse, pois pronto. Deus agora falou, olha, Deus falou esse dia comigo, 22, de 1 Samuel. 1 Samuel 22, aliás, 1 Reis 22. Aí eu fui analisar, eu disse, Deus, tem gente aí na internet que é dizendo que eu só prego duro. Ô Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Aí ele disse assim, eu peguei minha Bíblia de manhã para ler, que eu tenho minha leitura todo dia, eu lendo normal. Aí quando eu cheguei nesse texto, eu lendo, aí Deus disse para mim, é assim, filho, é assim. Eu disse, é mesmo, Senhor. 18. Vai. Então o rei de Israel disse a Josafá, Isso. não te disse que ele nunca profetizará de mim bem, Ei, senão só o mal? ei, vai. Aí é o É o 18. 18. Então o rei de Israel disse para Josafá, não te Isso. disse... Mas tem o Tem 8, antes, começa né? do 8, começa do 8. O 8. 8. Então disse o rei de Israel a Josafá, Sim. ainda há um homem por Porque o rei quem... pergunta, do 7, pergunta, vai. 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui nenhum profeta do Senhor para que possamos consultar? Mas quantos profetas não tinham profetizando para Josafá e profetizando para Acabe? 400. Quantos profetas profetizando bem? Quantos profetas profetizando bem para Josafá e Acabe? Só que o Josafá viu que todos eram babões, bajuladores, profetinha que quer agradar o povo. Vem cá, tua identidade de 1970. Aí a pessoa vai, sou eu mesmo. Isso não tira pecado. É ou não é? Isso não lava pecado. Eita, o pastor lá expulsou demônio. Isso não lava pecado. O que lava pecado é a pessoa ouvir a palavra e chorar e dizer, eu quero deixar a imoralidade, eu quero deixar o pecado, eu quero deixar a miséria e aceitar Jesus como meu. É isso que é milagre. Aí pronto, aí o Josafá disse, não tem mais algum profeta? Olha, aí Deus falou comigo esses dias nisso aqui. Ele disse, tem um aí. Ei, o negócio é que eu não gosto dele, que ele só prega duro. Como é que ele diz? Eita. Então disse o rei de Israel para Josafá, Sim. ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço muito. Eu não gosto dele, eu não gosto das lives do pastor Aziel. Ele só fala o que não me agrada, vai. Porque ele nunca profetiza de mim o bem, só o mal. Olha para cá. Se tu queres comédia, vá para o stand-up.
Não é assim? Se tu queres alegria humana, vai para o jogo do futebol. Não é assim? Se tu queres palhaçada, vá para onde? Vá para o circo. Se tu queres igreja que apenas massageia o teu ego, vá para a igreja que aluga telão, que bota cantor de todo jeito, pregador de todo jeito, jovenzinho de todo jeito, dancinha de balé, pode ir para lá. Agora, se tu queres uma mensagem que arranque o câncer da tua alma, o colírio que possa abrir os teus olhos espirituais, venha para a espada de 2 gumes. Deixa ela cortar a tua vida pelo um lado e pelo outro. Tu vai sair sangrando, mas vai sair sarado. Eu não tenho estandarte para você. Eu não tenho um circo para você. Eu não tenho uma mensagem de gracinha para você. Eu não tenho uma mensagem que agrade você. Eu tenho a mensagem do céu, que é para arrancar os teus pecados e te dar vida e vida com abundância. Eita glória. Ele nunca fala o que é bom. Eita. Só mal. E aí o rapazinho que foi dar o recado para ele, quando foi chamar ele, olha lá. Então o rei chamou o eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, o filho de Imlá. Isso. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Isso. E Zedequias... Pode passar, esse aí é um falso profeta. E o mensageiro foi chamar Micaías. O mensageiro foi chamar Micaías. Falou-lhe dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas... Olha, tu presta atenção, Micaías. Vê se dessa vez... Já levou logo o recado. Pelo menos dessa vez. Vê se tu muda a tua mensagem, rapaz. Porque lá nós... Ó, tem 400 homens perante 2 reis. Eita. Quem tem compromisso com palavra não quer saber quem está sentado no trono de homens. Ele quer saber quem está sentado lá. Aí ele vai. Rapaz, vê se tu melhora esses dias. Veis aqui as palavras dos profetas, todos dizem coisas boas para o rei. Não tem um profeta lá falando coisa ruim, só falando o que é. Bom, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o bem. Ou seja, rapaz, te ajunta com eles pelo menos dessa vez. Fala diferente, pelo menos dessa vez. Porém, Micaías disse: eita. Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O que Ele botar na minha boca. Ou seja, eu não vou agradar o rei. Eu não vou agradar ele só porque tu quer. É o que Deus botar na minha. Aí quando ele chegou lá, eu vou, Micaías, vai. Ele disse: olha, eu já te disse que é para tu falar no nome do Senhor. Fala. Ele disse: eu vi Israel todo disperso, como ovelha que não tem. Aí ele disse: eu não disse que ele só fala? Pega ele, pão da angústia, água da angústia, e bota ele lá. E quando eu voltar, ele disse: majestade. Aí ele olhou para trás. Ele disse: se tu voltar, eita rapaz. Ele disse: se tu voltar, Deus não falou na minha, porque tu não vai voltar. Pronto, aí já terminando a batalha. Aí um soldado: rapaz, nós não matamos ninguém hoje. Aí pegou a lança dele: eu vou mesmo jogar essa lança, a ermo, né? Jogou ela e a bichinha. Cadê o Acabe? Cadê o Acabe? Não é assim? No satélite divino. Cadê? Achei. Eita. Então pronto. Aí observem bem, vamos lá, terminando aí, vai. Aí ele agora, observem bem que ele era um obreiro aprovado. Paulo não tinha mensagem fácil. Ele não tinha mensagem fácil. Ele pregava que Cristo salvava. Olhe para cá, meu querido pastor, pregue o evangelho. Não pregue mensagem fácil para atrair jovens. Não pregue mensagem fácil só para ter elite na sua igreja. Pregue mensagem para que as pessoas se arrependam e se convertam e entrem no céu pela porta. Não adianta você ter mensagem fácil, agradávelzinha, colherzinha de chá. Olhe para cá, tome mais tempo com a palavra do que com 2, 3 horas de louvor. Esse louvor aí não salva a gente. Não faça gracinha com balé na sua igreja. Bote o púlpito na igreja, bote a palavra e deixa Deus falar pela Bíblia. Dia desse eu fui numa igreja. Quando cheguei lá, estava a mocinha, né? Que nem pombo, abrindo perna. E eu disse: meu Deus, o que é isso? Balé. Eita, irmão, tem muita molecagem hoje. Pastor, mas isso aí na nossa igreja é a dança de Miriam. Não tem nada a ver com isso aí, dança de Miriam. Está tudo errado. Não tem nada a ver com dança de Miriam. Louvar a Deus não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver.
Teve um que até me levou na igreja e foi mostrar as salas que eles tinham de preparar o balé, as botinhas e etc e tal. Eu disse, meu Deus, por que não perde tempo com a palavra pregando o evangelho? Pode se zangar, mas é a palavra de Deus. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Pronto, vamos lá. Aí, prossegue aí, vamos lá para E encerrar. não buscamos a glória dos homens, Nós não buscamos a glória dos homens, vai. nem de vós, nem de outros. Observem bem que quando Paulo usa a palavra coração, a palavra leve, a palavra grega cardia, está falando aí de emoção, está falando aí de sentimento, mas também está falando de moralidade. Paulo diz, o meu coração não guarda coisa impura, é só coisa pura. Eu não posso pregar um evangelho falso, eu tenho que pregar o evangelho. O coração dele era tão puro que ele diz assim, eu não fui aí com busca de direitos materiais. Ele diz assim, Paulo sabia, Mateus 10, digno é o trabalhador do seu, e ele recebeu ajuda. Ele recebeu ajuda, está lá em Filipenses 4. Agora, em determinadas regiões e circunstâncias, ele trabalhava. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala do direito do apóstolo, ele fala do direito do ministro, e ele diz, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Agora, em outras ocasiões, é que ele diz, ali em Tessalônica, para não atrasar o progresso, eu trabalhei fazendo o quê? Tendas. É aí. Então, o coração dele era puro, era verdadeiro, sem interesse pessoal. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. É aqui. Antes nós fomos, ele está dizendo, eu fui bem agradável, carinhoso, dócil. O manuscrito, tem alguns manuscritos que usam nepioi, mas aqui nós temos epios. Essa palavra epios, ele está dizendo assim, eu fui amável, eu fui amigável, eu fui afável. Irmão, isso aqui é lindo. E eu coloquei aqui, ó, se sacrificando pelos bem dos outros. Lá ele fez tenda, mas ele vai também agir como uma ama. E aí ele diz, eu fui dócil, eu fui afável, eu fui épios, amável. Ou seja, na verdade aqui, meus irmãos, nós podemos observar que Paulo, ele estava mostrando que ele se tornou disponível para aqueles crentes. Agora, como foi que ele se tornou disponível para aqueles crentes? É muito interessante. Ele se tornou disponível para aqueles crentes como essa ama. E aí entra um mais importante aqui. Quando ele diz que se torna essa pessoa, ele se sacrifica por aquela igreja e ele se torna um doutor infantil. Olha que isso aqui é lindo. Ele se tornou um doutor infantil. Ele se tornou um doutor criança. Para ganhar o quê? As criancinhas de lá. Agora imagine um homem do nível de Paulo, pregando para essas pessoas que não conheciam Deus. Ele disse, eu me sacrifiquei tanto fazendo tendas, como eu tive que sacrificar também a minha cultura, o meu vocabulário, e eu me tornei como uma criança. É assim que é um homem de Deus. Ele está dizendo, eu não fui com palavras lindas para convencer vocês. O evangelho é simples, gente. O evangelho que salva é simples, ok? Então, nada de coisa difícil, vocabulário difícil. Tem uns que vão usar isso, é para mostrar arrogância, prepotência, não é assim? Pregue o evangelho simples. Esta noite nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Não, tem uns que já vão naquela arrogância. Nesta auspiciosa noite, neste momento ínclito, eu quero saudá-los nesse introito com a balsâmica paz, shalom do eterno. Tem irmãozinho que não sabe nem o que é paz direito, quanto mais shalom. Fale as coisas normal, não é assim? Você tem que se tornar criança. Eu não posso usar o meu vocabulário de academia teológica dentro de uma congregação. Queridos irmãos, nesta noite, vamos abrir o livro sagrado e eu quero fazer uma leitura da perícope. Essa perícope, não, eu quero ler uma passagem bíblica, esse trecho bíblico. Desse trecho, pronto, tem irmão que sabe o que é trecho, não é assim? Pronto, eu quero ler essa passagem bíblica. Agora, se eu estou num grupo acadêmico, vamos ler essa perícope, não é assim? Eles sabem o que eu estou falando. Aí pronto, esse quiasmo, dentro dessa perspectiva hermenêutica, desse ambiente literário, ele não sabe o que é isso, fale o que é normal. Paulo se tornou uma criança para expor a palavra de vocabulários simples. Eita, mas irmão, é bom, ok? E aí, tinha 3 coisas na vida de Paulo. É o verso que ele diz aí.
piedosamente, irrepreensivelmente. Vai lá. 3 coisas, vai lá. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa... Para aí. Santa está aqui, ó. Rocios, é aqui, ó. Rocios, vamos lá. Rocios, ele era santo. Depois, Justo. de Caios, ele era justo. E depois, irrepreensível, justo. Está dizendo aí, piedosamente, santo. Ele era piedoso na pureza religiosa. Esse advérbio, justamente, é que ele andava segundo a justiça, era honesto, ele tinha retidão de acordo com a lei. Irrepreensivelmente, é que nele não existia razão para ser amemptos, não havia razão para censura. Ninguém podia censurar 3 coisas que um ministro precisa ter. Vida santa, está aí. Ele tem que ter uma vida segundo a justiça, honestidade. Ele tem que ser dikaios, ele tem que ser justo, ele tem que ter pureza. E ele tem que ter uma vida que ele não possa ser o quê? Censurado. E aí, finalizo agora o último versículo, vai lá. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pronto, ele agiu como um pai, ele agiu instruindo, ele agiu orientando, ele agiu educando. Tudo isso aqui, ó, agiu como um pai. Então, pronto, na primeira parte aqui, convicção espiritual. Essa convicção é uma crença profunda que você tem na palavra, em Cristo, em Deus, e você não abre mão dela. Essa lição ela tem 3 níveis. Qual é a primeira convicção? A convicção espiritual. Como é que eu sei da convicção espiritual? Vamos lá, vamos falar rapidamente aí da convicção espiritual. Hebreus, vai lá meu pastor. Hebreus 11, verso 3. Convicção espiritual. Hebreus 11, 3. Sim. Pela fé nós entendemos. 11, 6. 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Essa é a primeira convicção espiritual. Todo que se aproxima de tem que ter o quê? Crer que Ele existe. Outra convicção espiritual, João 3,16, como é que diz? De quê? De tal maneira que deu o seu filho para o quê? Todo aquele que nele... Pronto, convicção espiritual, não pereça, mas tenha a vida eterna. Convicção espiritual para a oração, Filipenses 4, verso 6 e o verso 7. Não se preocupe em coisa alguma, mas em toda oração e súplica e com ação de graça, apresente a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus que excede todo entendimento. 3 versículos bíblicos para a convicção espiritual, ok? E aí você pode analisar. Essa é a parte da convicção espiritual. Pastor Zéu, e como é a convicção moral? A convicção moral é a ética cristã. É aquilo que está lá em Mateus 22, 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e ao próximo como a ti. Essa é a convicção, o quê? Moral. Nós podemos analisar isso. Nessa convicção moral, nós temos essa perspectiva bíblica. Agora, convicção social é amar ao próximo e desenvolver a justiça, ok? Essa é a convicção. Vamos ler em Miqueias 6, 8. Convicção social, vamos lá. Convicção social, Miqueias 6, 8. Vamos lá. Muito bem. Miqueias 6, 8. É a justiça social. São os 3 pontos da lição. 6, 8. Como é que diz? 6, 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. Isso. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Pratique a justiça. Ames a beneficência. Ame a beneficência. Andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Então você pegou aqui, olha, amanhã na escola dominical, você vai mostrar, primeiro, o que é convicção social. Eu citei 3 versículos. Primeiro, Hebreus 11, 6. Todo que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. João 3,16. Quem crê nele tem a vida. E se tem a convicção de que você não precisa andar ansioso, porque a paz de Deus guardará os vossos. Então eu citei aí Filipenses 4, 6 e 7. Ok? No aspecto moral, não é isso? Que a nossa lição fala. Eu citei Mateus 22, 37 a
a 39. João 1:9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel. Porque tem irmão que perguntou, como é que eu sei que eu sou salvo? Se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. E aí também você tem o amor ao próximo. E no aspecto social, nós temos aí a citação de Miqueias, ok? E aí quando você vem para cá, primeiro, você pode observar aqui, coloquei no nosso convicção espiritual. Coisas que o poder do Espírito Santo realiza no crente. Vamos lá? O que ele realiza no crente? Produz oração e cânticos. Só quem faz isso é o Espírito. Ele nos dá poder para anunciar o Evangelho. Aí vem a confiança em Deus. Você não se abala. A nossa fé não é abalada. Nós pregamos diante do abuso porque tem gente que anda dizendo hoje aqui, olha as leis que tem contra aí. Deixa eu dizer para você, já naquela época tinha lei que não se podia pregar para um romano para convertê-lo. Mas, não era assim? Mas mesmo assim, quem tinha autoridade de Deus, pregava o Evangelho. No ponto 2, você tem a fidelidade a pregar. Pronto, Paulo pregava o Evangelho sem o quê? Ele não iludia. Paulo pregava o Evangelho sem imundícia, ele não tinha. E Paulo pregava sem fraude, ele não buscava vantagens pessoais. Segundo, convicção moral, busca retidão nas ações, sem mentira, que é a verdade, sem furto, mas que é com a honestidade, sem palavras que edifica. Ele só tem palavras que edifica. E aqui eu coloquei que quem vive isso tem cuidado com a fama, porque a fama ela é muito perigosa. E terceiro, convicção social. Na convicção social, nós temos a missão de pregar o Evangelho e Espírito, mas também nós temos a missão de tratar bem das pessoas. Porque se você analisar Abacuque 1, 1 a 14, muitas causas de injustiça social é por causa da negação dos bons princípios e da rejeição do Evangelho e de uma vida de pecado. A prática do amor cristão é recomendável na palavra.